Gostaria que você, por favor, que nessa manhã, ou que nessa noite, obrigado, Bruno, que nessa noite, irmãos, você possa estar com o seu coração aberto para Jesus, amém? Atento à palavra dEle e ao querer do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sabe que Deus tem ministrado no meu coração, e isso eu sei que tem ministrado no coração também da pastora Luciana, pastor Bruno, e eu pude ver na quinta-feira, que foi muito bacana, irmãos, que Jesus não quer quantidade. Jesus não está interessado, é lógico que quando tem um banco vazio na igreja, é uma alma que está sofrendo no inferno, nas garras do diabo. Nós temos esse entendimento. Mas, pode deixar aqui, amor, por favor? Porque isso aqui vai molhar tudo aqui. Pode botar aí, depois quando eu quiser eu bebo aí. Obrigado. Mas o que Jesus quer, irmãos, são pessoas que estejam presentes, não na igreja apenas, mas diante dele. O que Jesus quer são pessoas que estão dispostas a chegar na igreja. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Deus tem falado muito forte no meu coração, que tem pessoas que há muito tempo estão na igreja, mas de verdade mesmo, lá no fundo do coração dela, mesmo estando tanto tempo na igreja, ela não fez como Zaqueu fez. Ela não entregou o seu coração e disse: Jesus, eu não quero mais fazer do meu jeito. Mesmo estando tanto tempo na igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, essa pessoa ainda não chegou diante da cruz, aos pés de Jesus, como aquela mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Sabe o que é isso? É você estar diante do Mestre, diante do Messias, e você saber no fundo da sua alma quem Ele é. É você olhar para dentro de si e não encontrar forças para continuar. É você reconhecer que sem Ele é impossível viver. Então as pessoas têm entrado na igreja, porque a igreja é bonita, porque tem algumas igrejas diferentes, algumas brancas, algumas pretas, outras cinzas, com uma iluminação extraordinária. E isso é bom, irmãos. Isso é bom, porque essa é a casa do Senhor. Tem que ser bonito mesmo. Não estou falando nada contra isso. Tem que ser lindo, porque é para o Senhor. Mas muitas pessoas têm entrado na igreja buscando uma solução para o seu problema. Isso é verdade, e isso é necessário. Umas pessoas vêm pelo amor, e outras vêm pela dor. Eu cheguei na igreja pela dor. Mas só que lá, diante do altar, diante do Mestre, diante do Messias, daquele que é eternamente, diante do Rei, ela não chegou com o coração dela contrito, ela chegou em busca da solução do seu problema, mas não fez essa oração: Jesus,
Eis-me aqui. Jesus, o meu coração é teu, eu não quero fazer do meu jeito. Há necessidade, irmãos. Tem uma pessoa que eu conheci, que ela dizia assim: quanto mais fundo o poço que a pessoa está, quanto maior a angústia, quanto mais fundo ela está, maior é o grito. E quanto maior é o grito, o urro, o clamor daquela pessoa, mais rápido vem a resposta de Deus. Porque a pessoa chega num estágio que ela não aguenta mais. Então, a pessoa quando entra na igreja, quando ela chega na igreja, ela tem que chegar com essa mente, com esse pensamento. Não dá mais. Não tem mais aonde eu recorrer. Eu quero ser como um barro na mão do olheiro, e deixar Jesus me reconstruir. É assim que tem que ser. Amém, irmãos? Lá em Mateus, é um texto tão conhecido de cada um de nós, Mateus capítulo 9, versículo 19. É um texto muito conhecido, mas o que me chamou a atenção nesse texto foi a forma que essa mulher buscou a Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 19. Abre aí, vou beber uma água aqui. Diz assim: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. É dessa forma que nós devemos chegar na igreja. A Bíblia diz que essa mulher, irmãos, 12 anos, ela estava morrendo com uma doença. Ela estava morrendo com uma doença. E havia gastado todos os seus haveres, tudo que ela tinha, ela já tinha depositado a sua confiança em vários médicos, em vários sábios, sem ter nenhuma solução, sem haver nenhuma melhora. Mas um dia ela ouviu que o Messias ia passar perto da casa dela. Um dia, acredito que chegou a notícia assim, ó: Jesus é aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus que veio até nós. Ele é o Messias, foi enviado por Deus. Ele é aquele que vem para nos salvar. É aquele que vem para cumprir o plano de Deus. Então ela falou: olha, eu tenho que chegar até Ele. Eu tenho que chegar até Ele. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Quer dizer, Jesus não foi até essa mulher. Ninguém falou para ela que se ela fosse ir lá e tocasse na orla da veste dela, ela seria curada. Ninguém falou isso para ela. Mas ela entendeu no seu coração: eu preciso ir lá. Eu preciso tocar na orla da veste do Senhor Jesus. Eu preciso fazer esse esforço. Eu preciso estar diante do Mestre. Está entendendo, irmãos? Aí eu comecei a ler esse texto e pensar como eu cheguei na igreja. A segunda vez que eu cheguei na igreja, Lu, foi mais forte que a primeira.
Eu cheguei na igreja, irmãos, tentando suicídio. Só que eu não tive coragem para tomar essa atitude. Eu saí andando na rua, pensando em brigar com alguém, jogar embaixo de um carro, eu saí perturbado na rua. E quando eu vi, eu estava dentro da igreja, da onde eu me converti. E ali eu não sabia que era pastor, né? O que era pastor? Veio um homem de gravata, botou a mão no meu ombro e falou assim: o que eu posso fazer por você, meu filho? Só que quando ele colocou a mão no meu ombro, eu senti um amor tão grande dentro de mim, uma paz tão grande, que eu comecei a chorar muito. E aquela angústia começou a sair naquelas lágrimas. E o pastor pôde me orientar. Mas só, irmãos, teve um momento, aí passou todo o tempo, aí eu me converti, aí eu fui liberto de demônios, eu fui curado, e eu aprendi o que é Jesus, quem é Jesus. E aí eu fui chamado para o grupo jovem, e logo um tempo depois eu fui levantado a obreiro na igreja. Obreiro Marcos, que me levantou. Faz tanto tempo, não sei nem se ele está vivo mais. E eu lembro que foi numa pracinha, olha só que interessante, que ele fez aquela pregação, eu quero prosperar, e eu guardei e comecei a orar, irmãos, junto com aquelas pedrinhas ali. E aí passou um tempo, acho que mais ou menos um ano, quando eu fui levantado ao obreiro, ele até chorou, porque dentro de um lenço eu falei: obreiro, lembra aquele dia, obreiro Marcos, aquele dia que o senhor fez aquela oração, aquela pregação naquela pracinha, que o senhor falou dos talentos? Eu guardei essas pedrinhas aqui, ó. E hoje, eu estou vendo que Jesus prosperou meus talentos, estou sendo ungido a obreiro na igreja. Aí, irmãos, passou um tempo, houve uma situação no meu ministério de obreiro, que eu fiquei de banco. Fiquei de banco. E eu tomei uma bronca. Vamos dizer assim, uma bronca. E aí hoje os pastores são bonzinhos, né? Naquela época era igual o professor na escola, tinha aquela palmatória lá. Naquela época os pastores usavam bigode grosso, meu irmão. E aí, irmãos, eu me afastei do Senhor Jesus. Eu me afastei da igreja. Só que depois que eu me afastei, não voltei para as drogas, não fiz nada errado não, só deixei de ir na igreja, eu não queria mais. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Eu não queria mais. Não queria mais ir para a igreja. Só que depois que eu tomei essa decisão, eu não dormi nenhuma noite em paz. Porque sabe quem já sonhou de olho aberto aqui? Já sonhei de olho aberto. Você está deitado, você está querendo dormir, mas parece que você sonha de olho aberto, você não consegue dormir. Você tem como se fosse uma visão, você fica perturbado, sua cabeça está a milhão, você não consegue relaxar, descansar, você não consegue dormir. Assim estava eu, irmãos. Aí, eu lembro como se fosse hoje, uma das visões, dos sonhos que eu tinha, que eu não conseguia dormir. Eu estava na porta da igreja e vi uma mãe com 4 crianças desnutridas. As crianças, o que parecia que a mulher não tinha o que dar para os filhos. O marido tinha abandonado ela. E eu queria falar de Jesus para aquela mulher. Eu queria tocar nela, orar por ela. Mas eu não conseguia. Eu me via assim, ó, amarrado e amordaçado. Eu não conseguia falar com ela. Eu via que ela estava sofrendo. Eu deitava assim e via esse pensamento na minha cabeça, as pessoas chegando na igreja, eu na porta, e eu não conseguia tocar nelas. Eu não conseguia falar que Jesus cura, salva e liberta. Que Jesus poderia mudar, transformar a situação dela. Eu não conseguia. E aquilo me tirava paz, irmãos. Aí teve um dia que eu estava ficando doente sem conseguir dormir. Eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me quer na tua obra de verdade,
me dá um sinal. Se o Senhor não me quer, se esse pensamento é de mim, é porque estou emocionado, porque eu fui tão ativo na tua obra como obreiro, e hoje eu estou fora, então tira de mim, porque eu não quero mais ir para a igreja. Aí esse dia eu estava na cozinha da minha mãe, fui visitar minha mãe essa semana, estava na cozinha dela, tomando café, conversando com ela, e olhei para o chão da cozinha, onde eu ajoelhei, nessa madrugada, num sábado, para orar, para fazer essa oração. Eu lembrei desse dia. Que eu lembrei, eu olhei para o paneleiro assim, eu falei, nossa, naquele dia eu orei, parece que estremeceu tudo aqui. E foi onde tudo começou. Aí no domingo eu levantei, irmãos, em paz, bem cedinho, e fui para a igreja. Cheguei na igreja, o pastor veio me procurar, o que me deu o solavanco. Ele veio me pedir perdão. Ó, Adriano, eu quero te pedir perdão, você é um homem de Deus, cara. Você é homem de Deus. Você tem desejo de voltar para a obra? Eu falei, tenho, pastor. Aí ele falou assim, então vai lá e veste o seu uniforme. Quer dizer, num outro dia Deus já me deu o sinal. Por isso que eu falo que a segunda vez foi mais forte que a primeira. Essa experiência que eu tive com Deus. Mas só que a gente tem que chegar, irmãos, numa questão seguinte. Jesus, eu não quero mais ser como eu era antes. Eu não quero conhecer Jesus. Você não pode conhecer Jesus e continuar a mesma pessoa. Você não pode conhecer Jesus e continuar tendo os mesmos pensamentos. Mas quem tem que decidir isso é você. Não é Jesus. Jesus, ele te transforma quando você toma uma decisão de querer ser transformado. É assim, esse é o início, como diz lá a propaganda do culto. O início de tudo. É você chegar diante de Deus querendo ser transformado. Não é buscar apenas uma solução do seu problema. É você colocar Jesus aonde ele deve estar mesmo, acima de tudo. Acima de todos. Ninguém pode ser maior que Jesus na sua vida. E aí isso aconteceu com essa mulher. Olha só. Versículo 21. Porque dizia consigo mesma. Quer dizer, ninguém falou para ela, ela tomou essa decisão. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Quer dizer, ela chegou na igreja cheia de fé. Ela chegou na igreja disposta a se transformar, disposta a ser transformada pela palavra. Então o que acontece muito nas igrejas hoje é a pessoa ser empolgada pela palavra. Ela vê as luzes, aquela banda maravilhosa, e às vezes ela chora ali, mas ela está empolgada com a beleza que se apresenta. E assim mesmo tem que ser feito. Mas só que tem que ensinar e tem que falar que existe duas portas. A larga e a estreita. A estreita é onde dói, irmãos. A estreita é onde leva a gente a ter experiências com Deus. A estreita é onde a pessoa aprende a largar o palavrão. A estreita é onde a pessoa aprende a largar a prostituição, a mentira. A estreita é onde a pessoa aprende a caminhar na luz diante do Senhor Jesus. A estreita é onde ela aprende que Jesus sonda o nosso coração. Não adianta eu estar aqui diante de você e com um coração torto diante de Deus. Não adianta você estar aqui na igreja querendo buscar a Deus para solucionar o seu problema, mas o seu coração, como a palavra de Deus diz, a boca fala os louvores, mas o coração está distante de mim. Então é assim que a pessoa tem que chegar na igreja, com o coração nas mãos. Está aqui Jesus, a minha vida, está aqui a minha vida.
Quem eu sou, Jesus, está aqui. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais me envolver em negócios errados. Eu não quero mais me envolver no que não te agrada. Está aqui, Jesus, o que o Senhor quer de mim? E quando você faz, irmãos, uma oração, como essa mulher fez, ela não tinha mais nada, ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia fala assim, ó, ela gastou todos os seus haveres, ela não tinha mais para onde correr. Quando você faz essa oração, onde você se humilha, onde na oração ali você está dizendo para Jesus, você não encontra mais força em você, que você quer essa transformação, aí Jesus vem. Aí Jesus vem e transforma. Mas o problema hoje, irmãos, é o crente velho. É o crente cascudo. É porque eu sei. É porque eu ajo assim. É porque esse é o meu jeito. É porque é dessa forma que eu estou acostumado. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós sejamos simples diante dEle. Deus quer apenas o nosso coração. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Esse é o primeiro passo quando a gente entra na igreja. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, e o pastor colocou a mão no meu ombro, ele falou assim, Jesus pode mudar. Estava uma bagunça, minha mãe e meu pai querendo se separar. Estava um tormento na minha casa. E eu falei, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero. Então ele vem, que eu vou te ensinar como você deve andar. E olha só. Porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã, ficou curada. Desde aquele momento, a mulher ficou curada. Irmãos, quantas pessoas às vezes chegam na igreja, com a sua vida, a mulher estava com hemorragia, né? Com a sua vida sangrando. Está sangrando ali no casamento. Está sangrando na vida financeira. Está sangrando na vida emocional, na sua saúde, na vida espiritual. Está sangrando ali vazia. Irmãos, uma vida sem Jesus é um quadro negro. Era assim que eu via a minha vida, quando eu ficava ouvindo rock no meu quarto ali, ó. Quando eu via da balada, da maconha com os meus amigos. Eu não via a perspectiva, era um quadro negro, um vazio. Para onde você vai? Não sei. O que você vai fazer? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Dentro de mim eu só via essas questões. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Jesus, ele pode transformar a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua saúde, a sua vida financeira. Jesus pode transformar a sua vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer igual essa mulher aqui, ó. Você tem que chegar na igreja com essa disposição. Você tem que chegar na igreja com a disposição de ser transformado por Jesus. Com a disposição de você não querer ser mais você mesmo. De precisar de mudar, você vai mudar. Jesus, eu vou mudar. Vou me esforçar para mudar. Eu não quero mais ser assim. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero buscar a tua face, de orar, de jejuar, de ler a palavra de Deus. Pessoas que andam na luz, que não vêm apenas na igreja. Que não sejam, irmãos, apenas criatura de Deus. Mas que sejam filhos do Pai. É isso que Deus quer. Amém? Quem está entendendo, irmãos? Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor.
E você que talvez está nos assistindo na sua casa, irmãos, o evangelho é simples, é a gente que complica. A obra de Deus é simples, irmãos, é a gente que atrapalha. Jesus quer que nós nos entreguemos a Ele. Jesus quer entrar na nossa vida. Jesus quer nos transformar, nos fazer nova criatura. Quer que nós viemos fazer parte do reino dEle. Pastor, a salvação é só lá no céu? Pastor, a salvação é só no céu? Não. A salvação começa aqui, irmãos. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você é tomado pela alegria da salvação. Há uma convicção que aonde você está, Deus está com você. Não importa a situação que esteja passando, não importa a luta que esteja enfrentando, quando a pessoa realmente ela se fez barro diante do Senhor, para que o Senhor Jesus fizesse dela um vaso novo e enchesse de óleo, aonde essa pessoa está, o óleo está com ela, a presença de Deus, o Criador dos céus e da terra está com ela e a faz forte, a faz corajosa, a ponto de entender, como Paulo disse, viver é Cristo, e morrer é lucro. Não viver. Viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro morrer, irmãos. É lucro morrer quando a pessoa sabe que se ela se deitar, ela estará no seio de Abraão. É lucro morrer, irmãos. E não existe família, não existe filho, não existe esposa, marido, pai, mãe, que traz uma alegria, que traz essa chama, que preenche a alma dessa maneira. Não existe outra alegria, riqueza nessa terra, neste mundo, nesse universo, que nos preenche com uma alegria maior que essa. É estar diante do Criador e dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. É isso que eu quero, Pai. Não ser só criatura, mas filho do Deus vivo. Fazer parte das tuas promessas, estar dentro da tua palavra e lavado pelo teu sangue. A pessoa que vive dessa forma não vive em trevas, irmãos. E ainda que as trevas tentam persistir na vida dela, a luz que Jesus traz sobre a vida dessa pessoa dissipa todas as trevas. E aí, irmãos, ainda que passa por luta, ainda que chora, ainda que geme, uma pessoa dessa nunca estará desamparada. Uma pessoa dessa nunca se sentirá enfraquecida, porque ela tem convicção de quem é dentro dela. Ela tem convicção de quem a acompanha dia a dia. A alegria da salvação. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos ter um momento de falar com o Pai. Eu quero que você pense, irmãos, sobre a sua vida na igreja, sobre a sua vida diante de Deus, neste momento.
e você possa falar com Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, sonda o nosso coração, Jesus, a começar por mim, sonda meu coração, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, nos mostrar aquilo que talvez está te desagradando. Nós não queremos, meu Pai, ser pedra de tropeço na tua casa. Nós não queremos, meu Deus, estar aqui e não te conhecer, meu Pai. Mas nós queremos fazer como aquela mulher, Jesus, que não tinha mais aonde recorrer. E ela, meu Deus, resolveu te buscar. E ela resolveu, meu Pai, tocar na orla da tua veste, Senhor. Pai, deixa a gente tocar na orla da tua veste nessa noite. Nós queremos tocar em Ti, sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, visita essa pessoa que ora comigo na casa dela, meu Pai, que talvez ela está se sentindo neste momento fraca, sozinha em meio às lutas, Pai. Vai lá, Jesus, na casa dela agora e encha este lugar da Tua presença, encha este coração do Teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, meu Deus, que foi dado autoridade sobre o teu nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu Deus, não há maldade, não há, meu Deus, trevas, não há, meu Pai, macumba, não há nada que possa impedir o Senhor de agir. Então vem sobre a nossa vida, vem sobre essas vidas que oram e clamam comigo nessa noite, Pai. Nós queremos estar diante de Ti, Jesus. Nós queremos ser cheios pelo Teu poder e o Teu Espírito. Então vem, Senhor, vem e toma o nosso coração. Vem, meu Deus, nos encher nessa noite, meu Pai. Vem, meu Deus, curar a nossa alma. Vem nos fortalecer, meu Pai. Levanta essa pessoa que talvez se sentia fraca, talvez se sentia distante do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, abraça ela agora, meu Pai, que ela venha sentir o que essa mulher sentiu quando tocou a sua veste e saiu virtude do Senhor para a vida dela, Senhor. Que assim como ela foi curada, que essa pessoa seja curada agora, meu Pai, no seu emocional, na sua vida física, na sua saúde, meu Pai, na sua vida financeira, no seu casamento, meu Pai, na vida dela com a família, com os filhos, meu Deus, e o principal, Senhor, na comunhão contigo, na comunhão com o Espírito Santo. Faça isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a andar na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? É assim que nós devemos vir até a casa do Senhor, com um coração desarmado, com um coração aberto, pronto para receber aquilo que Jesus quer que nós fazemos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus.